Boa noite, amigos. Bem-vindos. Pois bem, chegou o momento de nós podermos hoje terminar o assunto dos 7 selos e também de falar dos 144 mil, mas antes disso, e como habitualmente, vamos pedir a orientação do nosso Deus. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo privilégio que é nosso de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, em toda a liberdade, e obrigado pela certeza, Senhor, de que Tu estás entre nós. Porque nós acreditamos nas Tuas promessas e particularmente naquela promessa em que Tu disseste que lá onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Ó Senhor, por isso temos a certeza que estás entre nós e pedimos, Senhor, que a Tua presença, a presença do Teu Espírito, possa iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração à compreensão da Tua palavra. Te pedimos tudo e desde já pela fé te agradecemos também em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, vamos abrir então as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 6. Lembram-se que nós vimos os 4 primeiros selos e um facto curioso em relação a estes 4 primeiros selos é que cada um deles é introduzido por um ser vivente. Lembram-se que nós tínhamos visto no capítulo 4 do livro de Apocalipse de que há 4 seres viventes. Pois bem, cada um desses seres viventes vai introduzir cada um dos 4 primeiros selos. E o que é interessante é que na abertura destes selos vê-se em cada um deles um cavalo. Lembram-se em primeiro lugar um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, depois um cavalo preto e finalmente um cavalo amarelo. Pois bem, a partir do 5º selo não temos mais cavalos. Compreenderam que esses cavalos são ou simbolizavam os acontecimentos preditos. Já agora, muito rapidamente, só tocando assim ao de leve sobre aquilo que nós vimos. Pois bem, o cavalo branco representava um período da história da Igreja de vitória. E, aliás, o próprio oráculo divino diz que este cavalo, ou este cavaleiro montado no cavalo branco, saiu vencendo e para vencer. Lembram-se que ele tinha um arco, mas não tinha flecha, ou seja, era para fazer vitórias ou ganhar vitórias sem derramamento de sangue. Portanto, foi um período da Igreja que correspondeu a um período áureo. Aliás, vimos isso em correspondência com as mensagens às 7 igrejas, mensagem à Igreja de Éfeso. Depois, quando entramos no período do 2º selo, representado pelo cavalo vermelho, então aí nós temos uma época de já derramamento de sangue. E lembram-se que nós dissemos que este sangue é resultante de guerras, e guerras em que, diz aqui, portanto, que os homens se matavam uns aos outros. Portanto, são guerras dentro da própria Igreja. Finalmente, o 3º selo faz-nos falar de um cavalo preto, e vimos que esse período é um período de grande fome espiritual. Por isso é que era necessário pesar a rigor o quê? O trigo e a cevada, os cereais dos quais se faziam o pão. E nós vimos que o pão é sinónimo da palavra de Deus, é símbolo da palavra de Deus. Mas também vimos que o próprio Jesus Cristo, que fala do meio dos 4 seres viventes, versículo 6, ele disse que algo não deveria ser danificado. E esse algo que não deveria ser danificado era nem mais nem menos do que o azeite e o vinho. E nós vimos que o azeite e o vinho devem ser interpretados também de forma simbólica, de forma figurada. O azeite é símbolo do Espírito Santo e o vinho é símbolo do sangue de Cristo. Ou seja, os méritos do sangue de Cristo estariam sempre aos crentes que quisessem aproveitar esses méritos. Da mesma maneira que a operação do Espírito Santo estaria sempre à disposição de qualquer crente. Mas, apesar dos méritos do sangue de Cristo, ou seja, da sua salvação, e da operação do seu Espírito, que atualiza na realidade essa salvação no coração de cada crente, estarem à disposição, pois bem, haveria fome da palavra de Deus. Portanto, foi um período em que a Igreja prendeu a palavra de Deus. A Bíblia ficou fora do alcance dos crentes em geral. E sabemos que, historicamente, isso foi uma realidade, imagina, durante séculos.
Pois bem, depois vimos que o quarto selo, onde aparece o cavalo amarelo, representa um período de morte. E vimos também que é uma sequência aqui interessante. A guerra leva à fome, a fome leva à morte. E, portanto, aqui no período do quarto selo temos um período de morte espiritual, de completa apostasia. E, finalmente, eu disse-vos igualmente, e foi por aí que eu fiquei, que o quinto selo agora introduz-nos, e já agora vamos ler o quinto selo, a partir do versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. E tinham sido mortos porquê? Reparem que já não é nada agradável alguém poder morrer sem ser culpado de algum crime. Mas muito pior ainda é alguém ser morto sendo alguém que defende a justiça, que defende a palavra de Deus. Pois bem, aqui trata-se de mortos, segundo nos diz aqui o texto bíblico, reparem no versículo 9, que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, foram mortos unicamente por uma razão, porque eram cristãos. Porque defendiam a palavra de Deus, porque acreditavam em Jesus Cristo e na sua salvação. Reparem, e foram mortos por quem? Reparem, na sequência dos selos que nós estamos a ver, e tendo em conta que a Igreja entrou num período de fome em relação, portanto, à palavra de Deus e finalmente de morte, por quem é que vocês acham que estes foram mortos? Pelos próprios dignitários da Igreja. Por aqueles que aparentemente eram cristãos e que dirigiam, por assim dizer, o controle, mantinham o controle, digamos, da administração da Igreja, digamos assim. E no versículo 10 surge um clamor muito forte. E já agora, desculpem, um outro pormenor muito interessante no versículo 9, quando diz que João vê estes que foram mortos debaixo do altar. E este debaixo do altar é significativo, porque este altar é o altar que nos faz lembrar de qual altar? Do altar, precisamente, do santuário. E nesse altar era onde eram oferecidas as vítimas. Ou seja, portanto, há aqui, por associação destes mortos com o altar, a associação da ideia de que eles foram mortos de forma sacrificial. E já agora, sabem que quando os animais eram mortos nesse altar dos holocaustos no santuário, o sangue, tirando uma parte pequena que era levada para dentro do tabernáculo, a maior parte do sangue era despejada ali junto ao altar. Portanto, quando fala aqui que ele viu as almas, estas almas estão associadas ao sangue. Aliás, há um texto em Levítico 17:11, se me permitem. Levítico 17:11. Onde diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Não sei se há alguma versão que tem que diga porque a alma da carne está no sangue. Diz? Quem é que quer ler? Já agora esse versículo, só a primeira parte. Porque a alma da carne está no sangue. Exatamente. Portanto, a alma da carne está no sangue. Repararam aqui, portanto, na associação entre alma e sangue? Ora bem, quando João, ao ver o quinto selo abrir-se, diz que viu as almas, bom, alguns pegam neste texto e dizem, bom, lá está, então isto é uma prova de que existem almas e que essas almas estão vivas algures. Será que é isso? Pois bem, há um outro texto em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Reparem aqui, este texto que nós vimos, Levítico 17:11, associa a alma com o sangue, certo? O que nos leva imediatamente a concluir que onde há sangue há alma, onde não há sangue não há alma. Tão simples quanto isso. Gênesis capítulo 4 e versículo 10. É no contexto do homicídio de Abel, em que Caim, o seu irmão, mata Abel. E Deus interpela a Caim e faz-lhe uma pergunta. Versículo 9. Vamos ler o versículo 9 primeiro. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o tutor ou o guardador do meu irmão? Será que ele não sabia? Claro que sabia onde estava. E agora reparem o que é que Jesus vai dizer a Caim. Versículo 10. E disse Deus,
que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Faço-vos uma pergunta. Vocês acham que o sangue literalmente clama? Ou acham que estamos aqui perante uma linguagem figurada? Muito sinceramente, digam lá, o que é que acham? Acham que é uma linguagem figurada ou é uma linguagem verídica, uma linguagem literal? É figurada, exatamente. Porque o sangue, seja lá o sangue de quem for, seja o sangue de pessoas, seja o sangue de animais, não clama, literalmente falando. Portanto, estamos aqui em face de uma linguagem figurada. O que é que Jesus está aqui a dizer a Caim? Olha, vou tomar em conta o sangue que tu derramaste ao teres assassinado o teu irmão. Por outras palavras, Deus está a dizer a Caim que vai fazer justiça sobre aquele ato de barbárie que ele fez contra o seu irmão. Porque tem em conta o clamor do sangue. Não é o sangue em si, é o clamor da vítima que derramou o sangue. Ou seja, quando Abel estava a morrer, naqueles instantes antes de adormecer, no sono da morte, seguramente que Abel sentiu a dor, a tristeza de estar a morrer e de saber que tinha sido o seu próprio irmão o originador dessa morte. Então, da mesma maneira, quando nós... Agora voltamos ao quinto selo, em Apocalipse 6. Ou seja, da mesma forma que o sangue de Abel clamou da terra, da mesma forma aqui as almas clamam. E já vimos a associação entre sangue e alma. E diz então aqui, portanto, eu vou repetir novamente, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, portanto, sacrifício, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz. Estão a ver, o verbo é o mesmo. O sangue de Abel clamou. Estas vítimas clamam igualmente. E clamam porquê? Reparem bem. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Por outras palavras, João viu em visão, supostamente, as almas, ou seja, aquilo que João lhe foi dado compreender foi que havia um momento na história em que é como se aqueles que tivessem sido mortos clamassem finalmente por justiça. E agora reparem, se estes clamam por justiça e dizem até quando, ainda não chegámos à época do julgamento. E já agora eu remeto-nos uma vez mais, lá está, porque é importante nós termos estudado o livro de Daniel antes do livro do Apocalipse. Remeto-vos para o estudo que tiveram do livro de Daniel, onde claramente, na linha profética das profecias de Daniel, nós somos levados até um tempo de julgamento. Ora, aqui claramente nós estamos num tempo que precede o início desse julgamento. E já agora deixem fazer aqui uma pausa significativa para dizer-vos o seguinte. Normalmente, em meios cristãos, não se fala muito deste assunto. É muito mais comum apresentar-se a Deus como sendo um Deus gracioso, misericordioso, compassivo, amoroso. E atenção, Ele é isso tudo. Ele é isso tudo. Não estou aqui para negar absolutamente nada disso. Mas a ênfase é de tal modo posta sobre esses aspectos do caráter de Deus que muitas vezes é ignorado o aspecto, ou um outro aspecto do caráter de Deus, que é o aspecto de justiça. E o aspecto de justiça é um aspecto extremamente importante. Porque reparem, meus amigos, no mundo em que nós vivemos onde o mal reina, pois bem, quando nós, sobretudo, somos vítimas desse mal, pois bem, nós sentimos imediatamente dentro de nós, no nosso interior, de que há necessidade de que justiça seja feita. Olhem, por exemplo, para as notícias que circulam e vejam, por exemplo, quando é feita injustiça, há ou não há logo da parte das vítimas, se essas permaneceram vivas, ou da parte dos familiares das vítimas, no caso das vítimas terem morrido, há ou não há um desejo de que justiça seja feita? Eu já assisti a notícias, e seguramente vocês também, onde, por exemplo, depois de se ter julgado, por exemplo, um criminoso e um tribunal ter dado, por exemplo, uma determinada sentença, pessoas cá fora a gritar e a clamar porque acharam que aquela sentença não foi justa, que se devia ter feito justiça mais forte contra o prevaricador. O que é que isso mostra? Mostra que dentro do ser humano há um desejo de que
perante o mal seja feita justiça. Graças a Deus que o Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus que faz justiça. E, meus queridos amigos, deixem-me dizer-vos que o amor de Deus não seria amor se não houvesse justiça. Não seria verdadeiramente amor se não houvesse justiça. E já agora, deixem-me só levar-vos para alguns textos bíblicos, o primeiro dos quais gostava de vos mostrar no Salmo 137. Salmo 137. Este é um assunto extremamente importante. Salmo 137. Já agora, deixem-me dizer-vos que este salmo é um salmo que foi cantado, porque os salmos são cânticos. É para aqueles que não sabem. A própria palavra salmo quer dizer cântico, hino. Este salmo foi cantado por aqueles que estavam exilados em Babilónia. Isto foi num período histórico em que a nação de Judá tinha sido levada em cativeiro para o Império de Babilónia, que era o grande império que dominava na época. Isto, reparem, estamos no 6º século antes de Cristo. E agora reparem, aqueles que tinham sido levados exilados para a Babilónia, antes de terem sido feitos prisioneiros, foram vítimas de grandes injustiças. Vamos ler já agora, ele é um salmo curto, vamos ler todo o Salmo 137, está bem? Às margens dos rios da Babilónia, nós nos assentávamos e chorávamos. Reparem, por esta introdução se vê logo que aqueles que estão a escrever estavam em Babilónia. Versículo 2. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Ou seja, aqueles que os levaram prisioneiros, de certo modo, ainda gozavam com eles, dizendo: cantem lá uma canção que é para a gente se divertir. E eles agora respondem, versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseca a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. E agora reparem, a partir do versículo 7 e até ao final do Salmo, é aqui extravasado um sentimento que ia no seu íntimo de que finalmente justiça fosse feita àqueles que lhe tinham feito mal. E agora reparem na linguagem dura e forte que é aqui expressa. Alguns de nós até poderão achar, bem, isto é duro. Bem, é duro, mas também não vamos interpretar isto de forma literal. Vamos interpretar isto como aquilo que saiu efetivamente da boca deles, mas que exprimia uma angústia interior devido ao facto de terem sido injustiçados. E agora há o desejo interior de que justiça seja feita. E reparem agora então os termos fortes que eles usam. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Este dia de Jerusalém foi o dia em que Jerusalém foi altamente castigada. Pois diziam: arrasai, arrasai até aos fundamentos, filha da Babilónia. Repara, eles primeiro falaram contra os filhos de Edom, embora os filhos de Edom não fossem diretamente responsáveis pela destruição de Jerusalém. Mas ao tomarem conhecimento que Jerusalém estava a ser destruída, eles esfregaram as mãos de contentes. E eles, ao saberem isso, os judeus disseram: Senhor, lembra também deles que se alegraram com a nossa destruição, com a destruição da nossa cidade. E já agora, Edom era um povo significativo, porque Edom é outro nome para Esaú. E Esaú, portanto, eram os descendentes de Esaú. Ora, Esaú era irmão de Jacó, Israel. Ou seja, estes descendentes de Edom, os edomitas, eram, em gerações lá mais para trás, digamos, eram primos. Os israelitas e os edomitas eram primos, bom, mas lá para a geração mais anterior. Portanto, eram, enfim, praticamente do mesmo sangue. E, portanto, aqui estes judeus estão a sentir-se mal porque aqueles que eram os parentes deviam ser aqueles que mais os deveriam proteger e, pelo contrário, eram aqueles que estavam ainda a dizer: ótimo, destruam tudo até aos fundamentos. E agora, finalmente, eles falam de Babilónia. Babilónia que foi diretamente responsável pela destruição de Jerusalém. E eles disseram o seguinte, versículos 8 e 9. Filha da Babilónia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Estão a ver aqui a expressão deste desejo interior de que justiça seja feita? Versículo 9. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Isto é linguagem fortíssima. Atenção, quando se fala aqui filhos, não são filhos necessariamente crianças. Filhos de Babilónia, quer dizer, os habitantes de Babilónia. Ou seja,
Feliz aquele que pegar nos teus habitantes, pumba, contra uma pedra. Reparem. É a linguagem forte para expressar o quê? O desejo de que justiça seja feita. Um outro ponto fundamental, e este ponto realmente para nós cristãos hoje deve ser realmente um ponto fundamental. Vamos a Romanos, capítulo 12. Eu permito-me fazer aqui uma pausa longa sobre este assunto, porque vem mesmo a calhar ao analisarmos este quinto selo, e porque acho que é um assunto que realmente é muito importante. Romanos capítulo 12. E o assunto é, portanto, o que é que nós cristãos, ou como é que nós cristãos devemos lidar com, digamos assim, a justiça retributiva, com a vingança, em palavras mais claras. Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Reparem, a Bíblia é enfática ao afirmar que a retribuição, qualquer paga, qualquer retribuição, qualquer vingança, não deve partir de nós seres humanos. Deve partir de Deus. Mas, saiba uma coisa, não é ilegítimo que nós cristãos possamos sentir dentro de nós o desejo de que justiça seja feita. Não sei se me perceberam. Ou seja, não devo exercer vingança com as minhas próprias mãos. Mas também não devo abafar dentro de mim o sentimento de que é necessário que um dia seja feita justiça. E eu já encontrei cristãos que se sentem interiormente muito mal porque tentam abafar esse sentimento de que justiça seja feita, pensando que, ao sentirem esse desejo de que justiça seja feita, estão a pecar, estão a fazer algo que é anticristão. Não é nada anticristão. Porque reparem uma coisa, se nós, como cristãos, devemos seguir a Deus, e se Deus é, para além de ser amor, também é justiça, então não deve existir em nós sentimentos de justiça? Claro que sim. Agora, naquilo em que nós devemos ter uma ideia bem assente e bem firme, é esta: não compete a mim, não compete a nenhum de nós exercermos vingança pelas nossas próprias mãos. Está claro este ponto? Oh, meus amigos, eu digo-vos sinceramente, eu já vivi situações, felizmente, graças a Deus. Não foram muitas, foram poucas, pouquíssimas. Mas já vivi situações em que a minha paciência chegou mesmo aos limites. E eu desejei mesmo, eu alimentei por momentos sentimentos de ódio contra pessoas que me tinham feito mal. E lá está, a tendência humana é ir para a frente e fazer qualquer coisa contra. Mas depois, imediatamente, este pensamento grandioso, sublime, veio à minha mente e diz: não, Paulo, aguenta aí. Não compete a ti fazer isso. Mas não deixei que esse sentimento de que justiça seja feita saísse do meu coração. Isso é normal, meus amigos. Isso é normal. E reparem, estamos a analisar o quinto selo, em que João vê em visão que aqueles que foram mortos têm esse desejo de vingança. De que vingança seja feita. De que justiça retributiva seja feita. E já agora, este texto de Paulo, que nós acabamos de ler aqui em Romanos 12, é uma citação de um texto que vem em Deuteronômio, capítulo 32, e é interessante que lá no Deuteronômio não vem exatamente como Paulo pega nele. Há lá um outro pormenor em Deuteronômio 32 que é muito interessante. Deuteronômio, capítulo 32, e é o versículo 35, exatamente. Reparem, as primeiras palavras são exatamente aquelas que Paulo utilizou em Romanos 12. Diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição. E agora há aqui um pormenor, uma frase, uma expressão que Paulo não emprega. Qual é? Depois de dizer a mim me pertence a vingança, a retribuição, quê? A seu tempo. Exatamente, a seu tempo. Sabem, só Deus, que é omnisciente, é que sabe qual é o tempo apropriado para essa retribuição. Nós humanos não sabemos. Somos demasiadamente limitados para saber qual é o tempo exato para a retribuição, mas Deus sabe. E, portanto, se nós confiamos em Deus, e reparem, é nesses momentos em que nós podemos sentir aquela tensão de que justiça retributiva deva ser feita,
É aí que, nesses momentos que também se vê a nossa confiança em Deus. De que modo? Bom, se eu realmente confio em Deus, se eu realmente sei que Ele existe e que Ele, usando uma outra expressão bíblica, é galardoador daqueles que o temem, então eu sei que Deus, a seu tempo, fará justiça. E seguramente Ele fará justiça da forma corretíssima. E muito melhor do que eu poderia eventualmente fazer, ou qualquer um de nós. Uma coisa é certa. Há também um texto em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. E versículo 7. Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, que diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso o quê? Isso também ceifará. Bom, quem semeia mal, quem semeia homicídios, quem semeia roubos, quem semeia muita coisa, vai colher. E vai colher fortemente. A menos que se arrependa profundamente diante do Senhor e peça perdão pelos seus pecados, pois bem, essa pessoa vai ter um fim muito terrível. Bom, já agora, voltemos já agora, e vou encerrar este assunto, mas voltemos uma vez mais ao livro de Deuteronômio e ao capítulo 25. E quero-vos mostrar através deste versículo e de um outro, que vamos ler a seguir, qual é o conceito bíblico de juízo ou julgamento. O conceito bíblico de julgamento é o seguinte, vamos ler. Deuteronômio capítulo 25, versículo 1. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, ou a julgamento, é a mesma coisa, os juízos julgarão e farão o quê? O que é que lá diz o texto? Justificando ao justo e condenando ao culpado. Uma justiça para ser justa, desculpem-me o pleonasmo, uma justiça para ser justa tem que inocentar o inocente e culpar o culpado. E agora reparem, se os juízes humanos tinham que atuar assim, segundo a indicação divina, será que Deus, Ele próprio, que deu estas indicações, Ele próprio como juiz supremo, não atua desta maneira? Claro que sim. Então qual é a forma de Deus atuar? Deus inocenta o culpado, mas condena. Deus inocenta, perdão, o justo, mas culpabiliza o culpado. Bom, aqui pode-se levantar uma outra questão. Então, mas nós não somos todos culpados? Somos, sim, senhora. Onde é que está então a única diferença? A única diferença está naqueles que reconhecem que são culpados e naqueles que não reconhecem que são culpados. Conhecem aquela imagem que Jesus deu e que vem relatada em Mateus 25, onde ele diz que quando o Filho do Homem vier, colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. E dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, herdai por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E depois vira-se para aqueles que estão à sua esquerda e diz: Apartai-vos de mim, malvados, que nunca vos conheci. E eu pergunto, qual é a diferença entre o grupo que está do lado direito de Jesus e o grupo que está do lado esquerdo? É que uns pecaram e outros nunca pecaram? É essa a diferença? A Bíblia diz: não há justo nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então onde é que está a diferença? É que aqueles que estão do lado direito de Jesus são tão pecadores quanto aqueles que estão do lado esquerdo. Mas os que estão do lado direito, todos eles, sem exceção, reconheceram que eram pecadores. E ao reconhecerem que eram pecadores, humilharam-se diante de Deus e pediram perdão pelos seus pecados. Ao passo que os outros não o quiseram fazer. É essa a única diferença. E quando alguém, apesar de culpado e pecador, e até ter cometido muitos pecados, se arrepende e pede perdão, a partir do momento em que se arrepende, pede perdão e confia nos méritos de Cristo, deixa de ser culpado. E Deus trata essa pessoa como se não fosse culpado. Ao passo que o outro que não quis aproveitar a oferta de graça que Deus lhe deu, permanece culpado. Já agora, a propósito, João 3 dá-nos um texto muito claro. João capítulo 3. Vamos ler primeiro o versículo 17 e depois o versículo 18. João 3,17 diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E agora atenção ao que diz o versículo 18. Quem quer ler? Já agora dou a oportunidade a alguém de ler. Versículo 18. João 3,18. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas. João 3.
João 3,18. João 3. 3:18. 3,18, sim. João 3,18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas. Não. Havia Estamos no Evangelho de João. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito de Deus. Reparem, ouviram bem? O que é que diz lá? Quem nele crê não é quê? Não é condenado. Mas aquele que não crê já está quê? Já está condenado. Reparem, meus amigos, todos os seres humanos à partida, todos nós, à partida, estamos numa condição de condenação. Todos, sem exceção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando alguém aceita a Jesus Cristo, e reparem, por isso é que o Evangelho, aliás, a própria palavra Evangelho significa boa nova. Por isso é que o Evangelho é isso mesmo, uma boa nova. E que boa nova é essa? É a boa nova de que eu posso passar da condição de culpado para a condição de não culpado. Isto é extraordinário. Quantas pessoas que estão a receber, a cumprir penas de prisão, algumas até de vários anos, não gostariam de um momento para o outro de serem considerados não culpados. Quando chega a época de Natal, não sabemos que o Presidente da República lá assina alguns indultos, não é? Alguns perdões, e os prisioneiros que há nos nossos estabelecimentos prisionais estão sempre à espera, será eu, o contemplado, o graciado? Esta é que é a boa nova. Nós podemos passar da condição de não de culpados para a condição de não culpados. Paulo tem um texto em Romanos 8.1 que para mim é um dos textos que melhor resume o Evangelho e que diz isto: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem não está em Cristo Jesus está condenado. Sempre esteve, continua a estar. Apenas aqueles que aceitam a Jesus Cristo passam de uma condição de condenação para uma condição de não condenação. Certo? Bom, mas isto para dizer que o conceito do juízo de julgamento é Deus castiga o culpado, mas inocenta aquele que é justo. Mas justo pelos seus méritos. Ora bem, vamos voltar então a Apocalipse 6. E vamos ler agora o versículo 11. Então a cada um deles quem? Daqueles que clamavam por justiça. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Sabem o que é que uma vestidura branca simboliza na Bíblia? Significa ou simboliza a justiça de Cristo. Se lhes foi dada uma vestidura branca, isto é sinónimo de que lhes foi garantida a salvação. Morreram, é verdade, por causa do testemunho de Deus, como diz no versículo, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Morreram por causa da palavra de Deus. Mas a esses que morreram por causa da palavra de Deus, é-lhes assegurada a salvação. Receberem vestiduras brancas. Foi-lhes dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Reparem, é dito a estas pessoas, olha, ainda não se completou o número daqueles que vão morrer. Quando tiver completo, então aí sim, operar-se-á justiça plena. Há bocadinho eu não vos li o outro texto, em 1 de Reis. 1 de Reis, capítulo 8 e versículo 32. Ouve-te nos céus e age, e julga teus servos. Agora reparem, aquele texto em Deuteronômio 25 falava da forma como os juízes humanos deveriam julgar. Agora, Salomão, isto é no contexto de uma oração que Salomão fez, a quando da inauguração do templo em Jerusalém, falando do próprio Deus, reparem como é que Salomão fala da forma de Deus julgar. Julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Este é o conceito divino e bíblico de julgamento. Para haver justiça, tem que haver condenação do perverso e inocentação do justo. E, portanto, repito, acham então ilegítimo que nós possamos sentir o desejo íntimo de que justiça seja feita? Não, não é ilegítimo.
O que é ilegítimo é nós fazermos justiça pelas nossas próprias mãos. Isso sim, isso é ilegítimo, do ponto de vista bíblico. Mas ter o sentimento dentro de si de que a justiça seja feita não é ilegítimo. Ora bem, vamos passar ao sexto selo. Versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Reparem, este sexto selo, já assim muito rapidamente, antes de entrarmos noutros pormenores, mostra-nos imediatamente que é a resposta ao quinto selo. Enquanto que no quinto selo, aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam, clamavam por justiça, aqui no sexto selo aparece um Deus que vem em forma, ou pelo menos é percepcionado como vingador, e aqueles que são os maus e que fizeram mal ficam aterrorizados e fogem e pedem aos montes para cair sobre eles. Ou seja, perante o clamor daqueles que morreram, injustiçados, agora Deus levanta-se para fazer justiça. E quando Deus se levanta para fazer justiça, aí vai tudo a fugir. Porque agora é que chegou o dia do ajuste de contas final. Chegou o dia do ajuste de contas final. E em relação ao tempo na história, reparem numa coisa. Lá está, mais uma vez seria bom nós termos... Eu vou mais uma vez partir do pressuposto que vocês sabem bem as profecias do livro de Daniel. Reparem, no livro de Daniel, já vos disse e volto a dizer, há um período nas profecias, Daniel 7, Daniel 8, complementado por Daniel 9, em que começa o juízo no céu. Daniel 7 é muito claro. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Daniel 7. Inicia-se um juízo. E esse juízo vai exatamente até ao tempo do fim. Reparem, no quinto selo, quando João ouve supostamente aqueles mortos a falar e a dizer: até quando, Senhor, não julgas? Estamos num período que antecede o julgamento. Mas finalmente, quando nós chegamos ao final do quinto selo, não sei se repararam, foi-lhes dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Ou seja, o quinto selo dá a entender que vai até o momento em que se completa o número daqueles que haveriam de morrer. Ou seja, vai então um tempo até que o julgamento termina. Quando nós estamos da parte do sexto selo, o tempo histórico é o mesmo, mas visto de outra perspectiva. No quinto selo é visto sob a perspectiva daqueles que sofrem, dos oprimidos. No sexto selo, o mesmo período de história é visto sob a parte, ou sob o ponto de vista, sob a perspectiva de Deus que vai julgar os opressores. Não sei se me fiz compreender. Como é que nós sabemos isso? Porque o sexto selo começa com grandes manifestações no Sol, na Lua, nas estrelas, sinais esses que já se manifestaram, e não vou agora aqui entrar em pormenores mais históricos, mas esses sinais são sinais que, muitas vezes, quando referidos na Bíblia, se referem a manifestações da justiça de Deus. E finalmente termina quando o sexto selo? Quando o próprio Deus se manifesta, ou seja, chegou o grande dia da ira deles, do Pai e do Cordeiro. Então, o quinto e o sexto selos são períodos na história que vão antes do período do julgamento começar, 1844, até à segunda vinda de Cristo. Fiquem então com esta ideia. E agora reparem como é que o sexto selo termina, com uma pergunta, versículo 17. Chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou quem é que pode subsistir? Esta pergunta, quem é que pode subsistir, é uma pergunta que aparece igualmente na boca de dois profetas do Antigo Testamento. E estes profetas são o profeta Naum e o profeta Malaquias. Vamos ver essas passagens. Profeta Naum, capítulo 1. Sei que este livro é um bocadinho difícil de encontrar. Fica ali já no fim do Antigo Testamento. Naum, capítulo 1. Se tiverem dificuldade, vejam no índice. Naum, capítulo 1 e versículos 6 e 7.
Vamos ler o versículo 5 também. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Reparem, esta linguagem leva-nos ou não nos leva a compreender que se trata de algo de nível mundial. Porque fala da terra e de todos os que nele habitam. No mundo e de todos os que nele habitam. Portanto, é algo à face de cariz mundial, de cariz global. Embora o livro de Naum, todo ele, seja essencialmente uma profecia contra a cidade de Nínive, que era a capital do grande império assírio, aqui estas passagens são passagens que seguramente têm um alcance muito mais vasto do que a simples cidade de Nínive. E então reparem, neste contexto, em que o versículo 5 nos inicia, portanto, o mundo e todos os que nele habitam, reparem agora o que é que diz no versículo 6. Quem pode suportar a sua indignação? Reparem se esta pergunta, não sei se há outra versão aí que diga de forma diferente. Quem parará diante do seu furor? Exatamente. Reparem, quem? A pergunta de Apocalipse 6,17 é: quem pode subsistir? Agora aqui é: quem pode parar diante do seu furor? Reparem, ele não é uma pergunta semelhante. E agora reparem o que é que está escrito. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cola se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Aqui referência também feita às rochas. E já agora, este texto de Naum lança-nos luz sobre o texto de Apocalipse 6,17. Sabem porquê? Porque lá nós lemos que esses indivíduos, aterrorizados perante a vinda de Cristo, dizem aos rochedos e às rochas para caírem em cima deles. Sabem porquê que eles dizem para os rochedos caírem em cima deles? Porque os rochedos já estão a cair. Aquilo que eles querem é que os rochedos não caiam num sítio qualquer, caiam mas em cima deles para eles ficarem esmagados, passados a ferro. Aqui o texto de Naum diz: as rochas são por ele demolidas. Versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Reparem, depois de 2 versículos onde é apresentado Deus de uma forma que Deus está encolorizado, de repente vem o versículo 7 que diz: o Senhor é bom. Como que a alertar o leitor: ei, atenção, não é por o Senhor estar com furor, com ira, que Ele não deixa de ser bom. Ele é bom. E eu digo, mesmo por ser bom é que Ele está em furor. E, meus amigos, desculpem eu mais uma vez insistir neste ponto. Nós talvez só compreendemos bem o que sabe bem da justiça quando nós somos injustiçados. Quando calha a nós, quando toca na nossa pele, sei lá, lembrem-se, por exemplo, destes casos que têm havido por aí, coisas horríveis, crianças raptadas. Já imaginaram o que é um pai? Eu não consigo imaginar, e só de imaginar eu fico transtornado. Um pai e uma mãe que criaram uma criança com todo o amor, com todo o carinho, e de repente uma criança, um menino, uma menina de 8 anos, 9 anos, é raptada por uns bandidos, por uns malucos, por uns criminosos, e nunca mais se sabe dessa criança porque são levadas para redes de pedofilia. Reparem, é ilegítimo nós imaginarmos que aqueles pais não sentem o desejo de que aquelas pessoas que raptaram aquelas crianças para fazer maldades com essas crianças sejam terrivelmente punidas. Oh, meus amigos, eu digo, não tenho palavras, não encontro palavras para exprimir a minha indignação contra esse tipo de pessoas. E então, Deus é bom porque pune essa gente. Gente que durante a sua vida fizeram o mal e nunca se deixaram convencer pelo Espírito de Deus para deixar de fazer o mal, têm prazer em fazer a maldade. Oh, meus amigos, eu tenho prazer em reconhecer que a Bíblia fala de um Deus que é justo e que finalmente chega a um ponto e diz: ponto final. Agora, aquela gente que fez a maldade vai ser punida. O Senhor não é bom ao fazer isto? É bom. Livra. Eu fico satisfeito. Eu fico... Reparem, ao ver a maldade que se passa no mundo, a minha única consolação é saber que ninguém escapa aos olhos de Deus e que um dia esse Deus, que é o Deus justo, dará a paga a toda essa gente. Isso para mim anima-me. Se eu não tivesse essa esperança, eu entrava em parafuso. Aliás, é a razão por que tanta gente anda
anda sem esperança neste mundo porque não sabem desse Deus, que é este Deus justo. Mas o Senhor também diz na sua palavra, Ele diz, não dignos por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Exatamente, sabe porquê, minha irmã? Precisamente para nós não alinharmos naquela onda de queremos ser nós a fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Ou seja, devemos de tal maneira estar enraizados e bem alicerçados na certeza de que Deus é um Deus justo e que por último fará justiça, que nós nos controlemos e digamos, não sou eu que tenho que fazer justiça. Mas dá-me prazer a mim saber que Deus é um Deus que é de amor, sim, é um Deus bom, mas precisamente porque Ele é bom, faz justiça. Eu não sei se ficou clara esta noção. Ok. Vamos voltar a Apocalipse. Como? Espera lá. Agora parece que tive um... Será que houve aqui uma falha minha? Exatamente, tem razão. Zacarias, exatamente. Malaquias, capítulo 13, versículos 2 e 3. Malaquias, capítulo 3. Malaquias é fácil de encontrar, porque é o último livro do Antigo Testamento, ou seja, é antes de Mateus. Malaquias, capítulo 13, versículos 2 e 3. E agora reparem, aqui a linguagem de Malaquias é muito mais clara. Diz assim Malaquias, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Reparem, não é parecido com a pergunta do final do capítulo 6 de Apocalipse? Quem poderá subsistir? E aqui a pergunta é, quem poderá subsistir quando? Quando ele aparecer. Então, Apocalipse 6 está a falar quem poderá subsistir quando? Quando Jesus aparecer, por comparação com estas passagens. Porque ele é como o fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. E agora eu pergunto, ele é fogo de ourives e potassa para quem? Precisamente para esses. Para todos os imbecis e todos aqueles que praticaram a maldade e tiveram prazer em praticar a maldade. Reparem, amigos, deixem-me só dizer mais isto. Nós não temos, e eu falo por mim, nós não temos a mínima noção da intensidade da maldade que existe neste mundo. De vez em quando nós começamos a ter assim pequeninos vislumbres, mas mesmo assim nós não temos, e eu digo-vos, ainda bem, é das tais coisas que nós podemos dizer com toda a convicção, santa ignorância. Nós não temos uma ideia nem pouco mais ou menos nítida da intensidade da maldade que existe neste mundo. Já vos dei aqui o exemplo, quando apareceu o 11 de setembro, alguém imaginava que aquilo fosse possível? E agora quando nós vemos cada vez maiores manifestações de crianças roubadas, de crianças desaparecidas, de atentados de toda a ordem, estes indivíduos que se fizeram passar na Índia por turistas e que entraram ali com todo à vontade, já sabendo o que é que iam fazer, para dentro do hotel, e depois lá dentro do hotel põe-se a matar pessoas a torto e a direito, 140 e tal mortos. Mas, nós nem sequer imaginamos a intensidade da maldade que existe no mundo. E, portanto, para esses que se deleitam na iniquidade, Deus é um fogo autêntico. Versículo 3, de Malaquias 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. É um fogo destruidor para os ímpios, mas é um fogo purificador para aqueles que são bons, ou seja, para aqueles que se entregaram ao Senhor. Então, com estes dois textos de Naum e Malaquias em vista, vamos outra vez reler o texto de Apocalipse 6. Porque chegou o grande dia da ira deles. Que dia é este? O dia da vinda de Jesus. Quem é que pode subsistir? E agora, meus queridos, pensem bem nesta pergunta. Quem é que pode subsistir? Porque a resposta a esta pergunta está no capítulo 7. E quem pode subsistir é nada mais, nada menos do que aqueles que vêm descritos aqui como sendo os 144 mil. Capítulo 7.
Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E já agora deixem-me dizer-vos, a palavra que foi aqui traduzida por servos é uma palavra grega que é muito forte. É a palavra doloi. E doloi significa nada mais, nada menos do que escravos. Sabe o que é um escravo? Um escravo é aquele que praticamente não tem vontade própria. Segue à risca aquilo que o seu senhor lhe diz. O seu senhor diz isto, ele faz isto. Diz aquilo, ele faz aquilo. Anulou a sua vontade. Segue o seu senhor. Porquê é que este termo escravo está aqui aplicado? Sabem porquê? Não porque estes escravos tivessem sido escravizados pelo seu senhor, mas porque eles próprios, de forma consciente e de forma voluntária, decidiram anular a sua própria vontade para seguir à risca aquilo que o seu senhor lhes diz. Eles são escravos na medida em que entregaram totalmente a sua vontade ao seu senhor. E o seu senhor é o seu Deus. Ou seja, a classe, a categoria, a natureza destas pessoas, dos 144 mil, é tal que eles anularam a sua vontade. Eles seguem em tudo e rigorosamente a vontade do seu Senhor. São esses que subsistirão no grande dia final. Não poderão subsistir de outra maneira. São aqueles que seguem a Deus em todas as coisas. Aliás, um texto paralelo, vamos lá chegar, mas já agora, um texto paralelo que fala deste grupo, em Apocalipse 14. Vamos ler o versículo 1. Apocalipse 14, 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E agora reparem num pormenor, numa característica que é mencionada aqui no versículo 4, acerca deste grupo. São estes os que não se macularam com mulheres. Já vemos depois de analisar isto em detalhe. Porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Aquilo que o Cordeiro diz é aquilo que eles fazem. São escravos, anularam a sua vontade. Mas anularam de forma voluntária. Não foram forçados a isso. Eles próprios é que quiseram fazê-lo. Livremente e voluntariamente. Já agora um pormenor interessante. Penso que não seria necessário para nós podermos compreender isso. Mas aqui nos primeiros versículos do capítulo 7, repararam que no versículo 1 é dada uma ordem para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Depois, no versículo 2, é dito aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Reparem que não é dito que eles devam fazer dano à terra, ao mar e às árvores. Porque no versículo 1 também as árvores são mencionadas. Assim como no versículo 3 também são mencionadas as árvores. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. No versículo 2 não são mencionadas as árvores, porque aí é dito, não devem fazer mal às árvores. Bom, que árvores são estas? Mais uma vez é linguagem simbólica. Vamos ver o que é que as árvores simbolizam. Vamos a um texto do Salmo 1 e versículo 3. Salmo 1, 3. Já agora, se me permitem, vou ler também os versículos 1 e 2. Salmos 1, 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. E agora repare o que é dito no versículo 3. Aqui é que ele é comparado, este homem. Versículo 3. Ele é como o quê? Como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então o homem que teme ao Senhor, que faz da sua lei a meditação de dia e de noite, é comparado a quê? A uma árvore que não murcha. Outro texto, em Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 8, vamos ler o versículo 7 também, para perceber de quem é que se está a falar. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E agora no versículo 8 ele é comparado a quê?
Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então as árvores, em termos simbólicos, representam a quem? Aos justos, àqueles que honram ao Senhor. Então as árvores em Apocalipse 7 são símbolo de quê? Dos justos. E às árvores é dito, não, as árvores não fazem mal. Porquê? A resposta é óbvia. Todos aqueles que não estão na categoria das árvores, ou seja, na categoria daqueles que temem o Senhor, esses vão sofrer dano. Mas as árvores, os justos, não vão sofrer dano. Versículo 4 de Apocalipse 7. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois vem aqui uma menção. Na tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Primeiro ponto, não estão aqui mencionados todos os filhos de Jacó. Dan e Efraim não são mencionados. É verdade que é mencionado o pai de Efraim, que é José. É mencionado um filho de José, que é Manassés. Mas há aqui pelo menos duas tribos que falham. E podíamos agora, estou a ver que o tempo já está mesmo no limite, podíamos ir ver porque que essas tribos eventualmente não são mencionadas. Não vamos entrar por aí. Aquilo que nós podemos dizer é que no tempo de João, estas tribos, ou grande parte destas tribos, já não existiam, literalmente falando. Então, isso é uma das provas que nos leva a concluir que estas tribos não podem ser interpretadas de forma literal. Portanto, não é rigorosamente 12.000 de uma tribo, 12.000 da outra, 12.000 da outra. Portanto, isto terá que ser interpretado de forma simbólica. E que simbolismo é que isto tem? Bom, isto parece um número completo. 12 é um número muito significativo na Bíblia. É a multiplicação de 4 por 3. Já vos disse que 4 é o número que se refere à Terra. Os 4 pontos cardeais, os quatro ventos da Terra, os 4 impérios que descrevem a história humana desde o tempo de Daniel até ao tempo do fim. 3 é o número que se refere à Trindade, à divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E, portanto, a multiplicação entre 4 e 3, ou seja, a aliança entre um número que representa a divindade e o número que representa a Terra, significa uma aliança entre o homem e Deus. Então, 12 simboliza, portanto, o povo que fez aliança, o povo da terra que fez aliança com Deus. Agora, 12 vezes 12, porque é 12 vezes 12? No livro do Apocalipse, mais à frente, no capítulo 21, é feita referência às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos de Jesus Cristo. As tribos de Israel representam o povo de Deus antes de Cristo. As 12 tribos representam o povo de Deus depois da cruz, depois de Cristo. Então, isto dá-nos a entender que é um número completo, um número que representa uma plenitude. Há uma interpretação, eu disse-vos a semana passada que sobre os 144.000 não há certezas totais. Mas já agora deixem-me dizer-vos que há uma interpretação que dá a entender que, sendo estes 12 vezes 12, e que, portanto, representa um número completo, poderá representar todos os redimidos da terra. Ou seja, todos aqueles que um dia se ligaram ao Senhor. No entanto, a posição que é mais comumente aceita é de que estes 144.000 são nada mais, nada menos do que aqueles que respondem à interrogação, como eu vos disse, deixada no final do capítulo 6. Quem é que pode subsistir quando Jesus vier? E a resposta é os 144.000. Ou seja, aqueles que estarão vivos quando Jesus vier a esta terra serão esses, os 144.000. Perguntar-me-ão, mas é um número literal? Não acredito. É um número simbólico. Mas é um número simbólico que significa também completude. Ou seja, fechou-se o número daqueles que hão de ser redimidos. E fechou-se quando? Precisamente quando o tempo chegou ao fim. O tempo chegou ao fim e o número dos remidos também chegou ao fim. E, portanto, esses são aqueles que encerram, aqueles que vivem na última geração, quando Jesus vier, encerram, digamos, a sequência de todos aqueles que ao longo dos séculos foram redimidos. Portanto, é a geração daqueles que estarão vivos quando Jesus vier. Essa é a interpretação que faz mais consenso mesmo dentro da nossa igreja.
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E já agora, muito rapidamente, eu disse-vos que gostaria de terminar com só mais 5 minutos, por favor. Também começámos um bocadinho mais tarde. Gostava de terminar até ao 7º selo. Depois destas coisas, versículo 9. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Reparem, este louvor é muito parecido com aquele louvor que nós vimos nos capítulos 4 e 5, lembram-se? Quem é que dava esse louvor a Deus? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, o exército dos anjos, davam louvor a Deus o Pai e ao Cordeiro. Agora são os redimidos que dão este mesmo louvor. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Ou seja, juntam-se agora aos redimidos, estes que já estavam no céu. E ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Quem são estes que se vestem de vestiduras brancas? O versículo 9 fala. Atenção. O versículo 9 diz que viu uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. E agora, um dos anciãos, ou seja, dos 24 anciãos, pergunta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse. Ou seja, o próprio ancião que faz a pergunta é ele mesmo que dá a resposta. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E esta expressão, Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, é uma expressão que nós vamos encontrar mais à frente no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 21. E que se refere, mais uma vez, a todos os redimidos. Lá está, aqui é outro argumento a favor daqueles que aceitam que isto se possa referir a todos os redimidos. Finalmente, capítulo 8 e versículo 1. Só neste curto versículo vem a abertura do 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. E acabou, não é dito mais nada sobre o 7º selo. E a pergunta é, bom, o que é que este 7º selo significa? Bom, reparem, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio. Não há guerras, não há pessoas a clamar, não há cavalos, há silêncio. E mais, diz que é silêncio durante meia hora. Ora, meia hora, em profecia bíblica, se fizermos as contas, um dia, em profecia bíblica, corresponde a um ano. Ou seja, um dia, 24 horas, corresponde a 360 dias. Visto que o ano, o calendário hebraico, tinha 360 dias e não 365 como tem o nosso hoje. Se um dia corresponde, 24 horas corresponde a 360 dias, se fizermos uma regra de 3 simples, vamos chegar à conclusão que uma semana, 15 dias correspondem a 2 semanas. Como é que é? Exatamente. Não, uma hora corresponde a 15 dias. Assim é que estou. Portanto, é pena não termos aqui um quadro. Eu vou repetir. Se um dia corresponde a um ano e um dia tem 24 horas, corresponde a 360 dias, então, das 24 horas, uma hora corresponde a X dias, ou seja, a 15 dias. Logo, meia hora corresponde a 7 dias, a metade de 15, a uma semana. E agora eu pergunto, houve aqui um silêncio de meia hora, ou seja, que durou uma semana. Sabem uma coisa? Estamos na altura que vai corresponder à semana inicial da criação, em que também houve silêncio durante os 7 dias da criação, por assim dizer. Deus vai recriar todas as coisas. Vai-se dar início a um novo ciclo. E há silêncio porque o Senhor está para vir. E agora eu pergunto, se o 7º selo é aberto, quando o Senhor está para vir, e eu disse-vos que quando finalmente todos os 7 selos estiverem abertos, agora se pode abrir o livro. Vocês agora já compreenderão. O livro aberto, o que é que vai abrir diante de nós? Vai abrir diante de nós a eternidade.
aquilo que Deus tem em reserva para aqueles que o amaram. Nunca ouviram aquela expressão, olha, a vida daquela pessoa é como um livro aberto. O que é que isto quer dizer? Está tudo revelado. Então, a partir do momento em que o livro está aberto, significa que agora está tudo revelado diante do povo de Deus. E quando é que nós teremos acesso à plena revelação? Quando nós estivermos no céu juntamente com o nosso Senhor. Aí é o livro aberto diante de todos nós. Todos os mistérios que nós não encontramos resposta aqui nesta terra serão desvendados diante de nós. É o livro totalmente aberto. Ou seja, quando o livro está aberto, inicia-se a eternidade. E essa eternidade é qualquer coisa que nós, na nossa mentalidade finita, não conseguimos compreender totalmente. Pois bem, então, recapitulando, os 7 selos foram 7 períodos na história da Igreja, desde o tempo de João, e que vão até o momento da segunda vinda de Cristo. E quando se abre o 7º selo, na altura da segunda vinda de Cristo, abre-se então um livro, e o livro é o início da eternidade. E a eternidade é essa que agora vai desvendar todos os mistérios diante dos filhos de Deus. Tudo, a respeito de todas as coisas. Vamos compreender porque é que há pessoas que não estão lá no céu, porque é que se perderam. Vamos compreender porque é que há pessoas que morreram quando eram jovens. Tudo o que foi mistério para nós vai estar aberto, como num livro diante de nós. É a eternidade que começa. Pois bem, queridos amigos, agradeço uma vez mais pela vossa atenção, pela vossa paciência. Encontro marcado para 2 uma semana, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe. Sonhei estar no céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me chamou, sorriu para mim, eu olhei. Me disse então, já não se lembra mais da igreja onde passou. Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Ensinou-me a falar com Deus, olhando para a cruz. Um dia então orou por mim e aceitei a Jesus. Graças lhe dou por tanto amor. Sim, por Jesus transformado estou. Graças lhe dou por tanto amor, pois Jesus me salvou. Encontrei ali outro amigo da escola onde eu estudei. Lembrando-se ele dos tempos de então, falamos de Jesus. Cantamos juntos um hino em louvor ao nosso Deus. A música que nos uniu aqui na terra e lá no céu. Graças lhe dou por tanto amor. Sim, por Jesus transformado estou. Graças lhe dou por tanto amor, pois Jesus me salvou. Um a um foram vindo, formando a multidão. Vidas ganhas por amor, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes
segredos que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu os revelou. Sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima a rolar. Jesus se aproximou, tocou na minha mão, disse: filho, obrigado, vivi no teu coração. Dou por tanto amor. Sim, por Jesus transformado estou. Graças lhe dou por tanto amor, pois Jesus me salvou. Lhe dou por tanto amor. Sim, por Jesus transformado estou. Graças lhe dou por tanto amor, pois Jesus me salvou. Sim, Jesus me salvou.